O TV Câmara de hoje está recebendo o ilustre presidente da Casa Legislativa, o vereador Pedro Giovanni Militani. E é com muita alegria que nós o recebemos para conversar conosco sobre os trabalhos que estão sendo realizados aqui na Câmara. Senhor vereador, é um prazer tê-lo aqui. É uma prazer alegria. É todo meu, Zé, né? Estar aqui, né, na sua presença e também, né, passando as informações para o povo de Nepomuceno. Senhor vereador, nós não tivemos ainda a oportunidade de conversar depois do mês de julho, recesso, essa história toda, e muitos acontecimentos, os eventos aconteceram, né? Sim. Eventos realizados pela Câmara no mês de julho. Sim. Importantíssimos para a nossa cidade, como, por exemplo, a festa que foi feita para o NEC, o Nepomuceno Esporte Clube, um time de futebol, e também foi feita aqui no plenário da casa, e também teve a questão os jovens, né, sendo homenageados. Como é que o senhor, aos seus olhos, como foi essa festa? Olha, Zé, primeiramente, né, dizer, a princípio foi um pedido do vereador Delano de Carvalho, né, uma indicação dele, à mesa, e que eu prontamente, né, e todos da mesa atendeu o seu pedido por entender a importância, né, que significou a conquista do NEC, mas mais ainda, né, por entender que nós temos que valorizar, né, as vitórias, as nossas vitórias, né, e de uma certa forma entendo ser uma vitória de Nepomuceno, né, porque afinal de contas ganhou um campeonato, né, muito importante e com tantos times, né, preparados, né, cidades com uma estrutura muito melhor do que a nossa, né, competindo, né, e o NEC foi lá e conseguiu essa, né, essa maravilhosa conquista. E é uma vitória para todo nepomucenense, né, em tempos de crise, né, de tantas dificuldades, né, ainda mais para cidades pequenas como a nossa, né, a gente tem que valorizar, né, uma vitória dessa. Porque a gente, até por causa de que eu sempre não tenho preocupação nenhuma em dizer isso, né, nós não temos uma estrutura, nós não temos uma preparação ainda, né, a administração pública, num todo, no geral, ela não dá ainda uma estrutura para que possamos aí, né, em vários setores do esporte, da cultura, né, produzir feitos. Né? Então, a garra desses meninos do NEC, né, é uma coisa que tem que valorizar. E o meu pensamento sempre foi assim, que nós podemos, o nosso município, a nossa população, devemos valorizar mais as nossas coisas, né? E com vitórias como essa, então, não pode escapar. E ver no dia, aquela garotada aqui na Câmara, que nunca veio na Câmara Municipal, né? Para mim, foi a grande satisfação, né? De ver aquela alegria contagiante, nos contagiou a todos. Casa, né? Lotada. Casa lotada, né? É o que eu sempre, desde o início, na presidência, é essa a minha pretensão, é fazer as pessoas entenderem que isso aqui é a casa do povo. E lugar mais correto, né, de se valorizar alguém, um cidadão, né, ou no caso o NEC, seria na casa deles, na casa do povo, né? E foi uma grande festa, uma satisfação muito grande para nós, né? E tenho certeza que eles também ficaram muito satisfeitos. Com certeza. Senhor presidente, outro evento que nós não poderíamos jamais deixar passar foi a entrega de título de cidadão a diversas pessoas, título de cidadão honorário aqui em Nepomuceno. Sim. Nós gostaríamos de ouvi-lo também sobre os seus olhos, como o senhor viu aquela maravilhosa festa no centro de eventos com os senhores vereadores entregando os títulos aos agraciados, aos novos cidadãos nepomucenenses. Olha, Zé, vou responder na mesma linha, né, que eu falei da questão do NEC, né? Tenho por mim que falta muito para nós valorizar mais as coisas do que desvalorizar. Nós temos um sistema atual que é desvalorizar as pessoas, né? E eu acho que nós temos que mudar isso, essa caminhada. Temos muitas coisas boas, pessoas excelentes, cidadãos exemplares, né? E nós não podemos mais deixar isso passar, né? E foi o que aconteceu no Título Cidadão, né? Muitas pessoas
que ali estavam, que receberam os seus títulos, né, são pessoas que vieram de outras cidades e que ajudaram no desenvolvimento de Nepomuceno, né, que criaram suas famílias aqui, né, hoje vive aqui promovendo serviço, né, promovendo amizade, né, e o desenvolvimento social na nossa terra, né. Trouxe coisas para nós, né, para o nosso crescimento, né, outro tipo de cultura. Então nós temos que valorizar isso, como também deveremos valorizar também o cidadão que nasceu aqui. Também não podemos deixar de esquecer isso. E tudo nesse sentido, Zé, como presidente da Câmara Municipal, eu tenho pretensões nesse sentido de valorizar e mostrar para nós. Nós somos grandes, sim. Nós temos muitas conquistas, né? Só que precisamos valorizar mais. Valorizar e trabalhar no sentido coletivo, né? Se a gente quiser realmente que a gente seja diferente do que está aí, a gente tem, por bem, começar, né, a valorizar, que é um sentido de união, né, tá valorizando. E a festa foi, né, foi maravilhosa, porque ali a gente viu, né, a satisfação, né, na cara daquelas pessoas, né, de receber o título de cidadão e, principalmente, de levar isso, né, para as outras cidades, né. Sou um cidadão nepomucenense, né. Agora, nasci em outro lugar, mas sou um cidadão nepomucenense. Isso para nós é muito importante e só vem a valorizar a nossa cidade, né. Senhor presidente, tem um outro assunto que nós gostaríamos de falar sobre ele, saber a sua opinião, sobre essa questão da revisão de um reajuste salarial, que esse projeto foi retirado pelo senhor. Sim. Antes que a reunião desse continuidade, o senhor deu uma explicação sobre o porquê da retirada do projeto. Nós gostaríamos que o senhor falasse sobre esse projeto e sobre o fato de ter sido retirado esse projeto. O senhor desse uma explicação sobre essa questão. Esse assunto gera discussão em todo o país. Sim. Como é que foi essa situação? Olha, Zé, de início eu devo dizer o seguinte, até para valorizar outros vereadores que passaram por essa casa, né, já vai para mais, creio eu, mais de 6 anos, eu estou na terceira vez como vereador, já vai para uns 6 anos, 7 anos que essa casa ela não reajusta o valor, né, salarial do vereador, mostrando assim que não é só, né, como eu diria, não é só essa legislatura, né, mas outras também, né, inclusive eu por várias vezes entendi, quando estava tramitando esse projeto na casa, né, entendi que não era um bom momento devido às circunstâncias, né, que vem passando no país. Acho que a gente tem que ter um bom senso, uma realidade, né? Independente se as outras cidades, já foi comentado também, as outras cidades, né, os valores são maiores, né? E a gente não pode ir por esse tipo de pensamento. Enfim, só para dar fazer um adendo aqui a essa questão. E, novamente, tem que passar pela Câmara, né, o reajuste, né, que é sobre o índice inflacionário, né? Poderia, de certa forma, ser outros índices, né? Talvez maiores, mas essa casa sempre optou pelo índice inflacionário, que é o correto, que é o que cai a todo cidadão, né? A todo assalariado. Mas, mesmo assim, entendi que teria que ser retirado. Além de todas as situações, né, do próprio país, mas houve uma indagação também do vereador Oster, e eu sempre me coloquei aqui como presidente dessa casa, de ouvir as sugestões. Essa casa é representação da democracia, né? Então, mais do que obrigação, o presidente e a própria mesa devem ouvir, né, os nobres vereadores, os representantes da população. E eu entendi a indagação dele como correta, né, no sentido que o reajuste tem que ser feito a 12 meses, né, depois da entrada dos vereadores, né? E aí fiz uma pesquisa com o nosso jurídico, né, o jurídico da casa, e chegamos ao consenso que deveria ser retirado esse projeto, né, de reajuste.
e uma respeitando também o momento que o país atravessa. Eu acho que a gente tem que ter o bom senso acima de tudo. Né? Embora devo dizer, e falo com maior tranquilidade, que desde outra legislatura essa casa tem tomado uma atitude correta, atitude muito correta com relação a essa questão salarial do vereador. Né? Nós podemos aí, com toda tranquilidade, dizer que o salário do vereador em Nepomuceno, né, é o mais baixo de toda a região. É um dos mais baixos. Mais baixo, com toda certeza. Então, obedeceu-se à lei e agiu-se com bom senso. E bom senso. Senhor presidente, nós gostaríamos agora de falar sobre uma questão da Câmara Mirim. Sim. A Câmara Mirim, que dentro de sua gestão, o senhor sempre fala sobre transparência, ter a participação popular, isso é importante, e trazer os jovens nas reuniões. O senhor disse que quer sim fazer uma Câmara Mirim em Nepomuceno. Nós podemos contar com uma futura, como uma realidade no futuro, essa Câmara Mirim, que traz a juventude para o mundo legislativo? Olha, Jota, na verdade, a nossa intenção é a Câmara Jovem, né? Vou explicar por quê. Esse projeto Câmara Mirim já foi feito a legislatura, né, tempos atrás, mas o que aconteceu? Até eu falei sobre isso com os vereadores dessa casa. Não foi à frente, né? Imagino eu, talvez porque não se preparou uma estrutura para que tivesse continuidade. E outra, porque questão de criança, né, eu acho que fica um pouco pesado para uma criança, né, ter essa responsabilidade de Câmara Municipal. Eu acho que até levar a informação a uma criança é muito importante. Precisa ter cuidado, né? Preciso ter cuidado, né, de acrescentar ela, né, então por isso esse entendimento que talvez não foi para frente a Câmara Mirim, né? Porque realmente é uma coisa... O senhor está aberto, mas seria uma Câmara com adolescência. Isso. Um pouco com a mais de juventude. idade, Um pouco mais, juventude. exato. Seria essa questão. Isso, porque já tem uma compreensão maior, né? Já tem acontecido projetos, né? A gente tem procurado em algumas cidades, por exemplo, igual Varginha, né? Que tem funcionado, que está dando certo. Belo Horizonte está dando certo, né? Porque já são jovens, já têm um certo entendimento, né? E também de assumir uma responsabilidade. Mas o fato é que nós tiramos a Câmara Mirim, ela fazia parte do orçamento, né? É uma forma de transparência. Eu, desde quando eu assumi a presidência, pedi que tirasse, porque se uma vez ela nunca funcionou, não deveria ter orçamento, ela está presente no orçamento, né? Meio que caracteriza algo errado. Algo errado, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi que tirasse a Câmara Mirim, que nós iríamos fazer sim uma Câmara Jovem, porque acredito que devemos formar, né, essa juventude nossa dentro do entendimento de representatividade da política, para a gente formar novos políticos, né? E que tenham interesse, né? Que tenham interesse na administração pública, que tenham interesse na representatividade. E estamos a caminho. Eu até esbocei isso para os vereadores essa semana retrasada, mas só que estamos preparando, né? Olhamos vários modelos, vamos colocar um modelo adequado à nossa realidade, a realidade de Nepomuceno. Né? Tem que se estudar bem. Né? Tem, Zé. Você tem uma larga experiência. Sim. Né? Você sabe muito bem que tudo para ter continuidade é preciso ter um projeto, né? Um planejamento. Ter bases, raízes, para que possa... Exato. Foi isso que eu disse para os vereadores, né? Não vou fazer nada que não seja dessa forma. Eu não quero uma coisa que comece e que não continue, né? E eu tenho certeza absoluta, Zé, que vai ser uma novidade para nós. Uma referência. Né? Uma referência. Para a região toda. Eu tenho certeza absoluta. Pelo trabalho que eu tenho que agradecer muito os nossos companheiros aqui da casa, né? As secretárias, os secretários, os meninos que trabalham com a gente aqui, que eles têm feito um excelente trabalho, né?
e a população vai colher os frutos desse trabalho. Senhor presidente, nós vamos entrar num assunto aqui extremamente sensível, extremamente sério, que é a questão das licitações. Sim. Os tribunais de contas dos estados, os federais, o Ministério Público, a imprensa, outros órgãos fiscalizadores estão sempre de olho e sempre opinando, participando, julgando sobre essas questões de licitação. Exato. A pergunta é a seguinte: foi falado no recesso e discute-se muito, fala-se muito sobre as licitações feitas na Casa Legislativa. O senhor já explicou isso, como foi feita a licitação, ou licitações, o senhor já explicou. E essa licitação em relação à transmissão ao vivo da TV Câmara e outros órgãos de imprensa que trabalham. Sim. Como o senhor explicaria? Há uma transparência legal dentro do processo? O processo está extremamente em dia com as leis? Eu posso dizer com toda tranquilidade, toda segurança, é impossível ter mais transparência do que essa casa tem. O senhor feito. sempre prega transparência. É impossível ter. E a medida é simples, não tem nada demais na medida. A medida é você deixar o funcionário daquele setor fazer o que ele sabe fazer. Dentro da lei. Dentro da lei. Você deixar o seu jurídico fazer o que ele tem que fazer. Dentro da lei. É uma medida simples. Eu sempre pensei assim antes. A lisura é fácil de ser praticada. É fácil de ser praticada. E outra, mais simples ainda, quando você convida, igual eu sempre tenho feito constantemente nessa casa, né? Faço convite aos vereadores, sempre tenho feito convite aos vereadores, e qualquer cidadão, né? Para que venha, que acompanhe o de Mesmo licitação. porque é um direito do cidadão. É um direito do cidadão. É constitucional É a constitucional. participação dele. E outra, eu não tenho ficado satisfeito de ter, por exemplo, diz que só tem que a licitação você só divulga através do diário, né, oficial, né? Nós não temos feito só isso. Nós temos divulgado no site da Câmara. Só tem dado transparência. Nós temos divulgado Publicidade. no Facebook, publicidade. Nós temos divulgado nos jornais. Uma exigência né, constitucional. Constitucional. Então nós estamos fazendo além, né, do que a legislação fala, né? Mais divulgação, mais informação é impossível. Né? Como eu disse até um dia para os vereadores, diferente disso, só se você for lá e pegar as pessoas para trazer, né? Para trazer, para participar, porque a transparência tem sido, e é simples, e é fácil, é só você deixar quem sabe fazer o trabalho. Para isso são preparados. Exatamente. Conhecem as leis, obedecem às leis. E é o que tem acontecido aqui. É o que tem acontecido aqui. Eu digo para eles aqui que o presidente não intromete em nada nesse sentido. Né? Pelo contrário, a única intromissão que eu tenho é falar, divulguem o máximo. Infelizmente, às vezes, o que acontece na cidade igual a nossa é que as pessoas não têm a documentação, né? Aquelas documentação exigida para participar de licitação, elas não estão preparadas para participar, né? Até eu tenho falado isso muito aqui com o pessoal, com os nossos funcionários, né? A gente fazer um trabalho de informação nesse sentido, né? Para que as pessoas saibam quais os documentos que ela deve ter para participar, né? Isso aí teria que ter também a participação das associações comerciais, Sim. clube de lojistas, exatamente. Os contabilistas participariam, porque exato. muitas vezes a empresa quer participar e não tem como. Exato. Não há uma legalidade dentro da sim. sua documentação. Sim, e é normal que a cidade, né, do interior tenha mais essas dificuldades, né, de estar em dia com... É por falta de informação mesmo, né? Exatamente. De estar em dia com a papelada que a legislação exige. Senhor presidente, o senhor está sempre falando sobre ser aberto às sugestões. Aqui dentro da Casa Legislativa, o seu trabalho foi sempre transparente, foi ético. Todo mundo sabe, te conhece, sabe que o senhor tem uma ligação muito pessoal até com a população. O senhor está sempre presente, sempre aberto à população para que ela se aproxime, pratique contigo nesse fato de ser legislador. O senhor quer ouvir as pessoas. Sim, é fundamental. É fundamental na sua visão que o povo participe. Olha, se é uma crença minha,
E se a gente está na situação, muitas vezes, né, difícil, o país passa, entendeu? Isso é a falta da participação das pessoas. Né? O senhor insiste que participem. O senhor Insisto, acha que isso faz uma diferença? insisto e essa é a grande diferença. É a diferença da Só sua que nós gestão? precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos aprender a participar de mente aberta. O brasileiro ele precisa Usar os ouvidos. usar os ouvidos e outra, se informar. Os E- olhos e os ouvidos. Os olhos e os ouvidos, se informar e discutir de mente aberta. Nós ainda estamos no padrão de discutir como se fosse torcedor de time. Não é assim. Não pode ser assim. Nós temos que, eu falo duas coisas, mente aberta, discutir com a mente aberta e outra coisa, esquecer o individual. Nós temos que pensar em coletivo, Pensar sempre no coletivo. sempre no coletivo, porque o que atinge o meu vizinho me atinge. É uma coletividade. É uma coletividade. A gente precisa mudar, está enraizado na nossa cultura, mas nós precisamos mudar isso. Muito bem, presidente. Para nós podermos realizar o nosso programa de hoje, nós gostaríamos de falar sobre a reunião que aconteceu no dia 16 aqui no plenário, onde os senhores receberam especialistas na área de saúde para falar sobre a situação do câncer em nossa cidade. Foi aí uma indicação de iniciativa sua e do senhor vereador Washington Correia Lima Neto. Sim. Nós gostaríamos que o senhor falasse sobre esta reunião, como foi o parecer das autoridades, o senhor que trabalha na área de saúde, que convive no dia a dia com as questões, conhece as pessoas que lamentavelmente possam vir a, ou têm, ou possam vir a ter câncer e tal. Quais são os seus esclarecimentos sobre isso? Então, eu, o vereador Washington, em 2016, no ano passado, mas a gente já vinha em outros tempos discutindo essa questão do câncer, né? A gente viu que Nepomuceno está tendo muito caso de câncer, né? E isso é muito preocupante. A gente vinha debatendo essa questão e, infelizmente, né, quando nós cobramos o ano passado, a saúde, creio que a maior parte das cidades do Brasil, eles não têm um cadastro de pacientes que têm câncer, né? Tem um cadastro específico, mas praticamente 20% do país é que faz esse cadastro. E nós não tínhamos como saber dessa realidade, se realmente estava tendo casos acima da média ou não. Então, naquele momento, em discussão, eu e o vereador Washington, nós resolvemos, então, a fazer um requerimento para a Secretaria do Estado, para a Secretaria de Saúde do Estado, né, que talvez ela poderia nos fornecer dados, né, nesse sentido. E chegou esse ano o ofício da Secretaria do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, chegou esse ano, nos comprovando que a nossa preocupação estava certa, né? Embora, não para assustar ninguém, né? É uma coisa que a gente tem que olhar ainda, e por isso nós conversamos com o pessoal dessa empresa que esteve aqui, mas os dados, infelizmente, que a Secretaria possui e que nos forneceu, foi sobre os óbitos, né? Mas aquela entrada do paciente, aquele paciente que se curou, por exemplo, Não tem dados. Não tem dados. Não há estatística nesse caso. Nesse caso. Só sobre a questão das mortes, Das dos mortes, óbitos. né? Que já não é assim, uma realidade, vamos colocar, né? Porque você tem que analisar também quantos foram curados, Exato. porque aí talvez essa média caia. Os recuperados também fazem parte Fazem de uma parte, estatística. Exato. Mas, de qualquer forma, de 11 municípios com o mesmo índice humano, né? Sim, desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano. Isso, o índice Nós humano. estamos mal colocados Nós estamos em segundo lugar, né? em termos de má colocação. De má colocação. Nós não estamos bem situados Não, na tabela, de má colocação. Nós estamos com uma taxa de óbito muito grande. Agora, motivada por CA, por câncer. isso. Agora, eu tenho que colocar essa responsabilidade, como eu disse, nós não sabemos quantos casos foram curados. Porque também tem aquela Então, coisa... esse trabalho prosseguirá. Prosseguirá, porque tem aquela coisa de quantos que, por exemplo, em determinada cidade foi diagnosticado. Que tipo de câncer também? Exato. E outra, talvez o nosso município também tenha condições de ter diagnosticado mais casos. Mais casos que os outros.
Então tem que colocar isso Porque na balança. considera-se também a questão populacional, Exato. a questão Tudo isso. dos trabalhos nas áreas de saúde, em diversos setores. Considera-se um sem número Sim. de circunstâncias. Sim, mas é uma realidade. Mas que está alto. que nós estamos com um índice alto, estamos. Estamos. O trabalho continua. Exato. A população pode ficar tranquila de que esse trabalho os resultados serão trazidos ao senhor. Esse trabalho, Jota, está apenas começando. Esse é o início. É o início. Nós, a convite do vereador Washington, né, É uma empresa especializada. que faz diagnóstico, né, que ela tem biólogo, Tem uma bioquímico, equipe. tem uma equipe, né, mais na questão da investigação. Sim. Né, de, por exemplo, onde Por talvez... enquanto, senhor presidente, eles trouxeram dados preliminares. Onde possui talvez algum minério, né, prejudicial, né, algum material. Algo não vai bem, isso já se sabe. Já se sabe. E, juntamente agora, nessa reunião, né, nessa última reunião, né, o pedido de convocação da Secretaria de Saúde, já oficializamos ela, né, dessas informações, né, e aguardamos ela virar na próxima reunião para a gente iniciar aí uma procura de saber como vamos atacar esse problema, que é um problema muito sério, né, e que tem atingido bastante as nossas famílias, né. Senhor presidente, dado a nossa experiência, como o senhor mesmo disse, quando nós falamos com um político, nós sempre olhamos nos olhos dele e nós aprendemos isso com um mestre. E falar com o senhor é bom porque a gente olha nos seus olhos e vê que o senhor é uma pessoa extremamente honesta com seus princípios. Nós agradecemos muito, mas muito, é honesta e de princípios. Agradecemos muito a sua presença no nosso programa, foi uma aula. A TV Câmara está muito feliz com a sua presença e nós deixamos aberto para que o senhor faça suas considerações finais, deixe aqui as suas mensagens. Numa semana tão importante, né? Quero lembrá-lo, né? Muito importante. Uma semana importantíssima. Muito importante. Ô Zé, eu que agradeço, né, sempre estar aqui, na sua presença, né? Você sabe que sou uma pessoa, né, que gosto muito do seu trabalho, mas principalmente da sua pessoa, né? Muito obrigado, presidente. E, como você disse, né, vamos aí mais um aniversário da nossa cidade, né? Mais um aniversário de Nepomuceno. E o que eu tenho para dizer é simples, né? Eu acho que para nós é o mais importante. Vamos aprender a viver em comunidade. Nós precisamos mudar a nossa forma, né, e entender que a partir do momento que começarmos a trabalhar juntos, podemos deslumbrar de ver uma Nepomuceno melhor. Né? Eu tenho certeza que cada um de vocês está entendendo o que eu estou dizendo, sabe o que eu estou dizendo. Está na hora da gente começar a dar as mãos. Né? Queremos uma cidade diferente e podemos ter uma cidade diferente. E nossa Nepomuceno é uma linda cidade. Tenho certeza que todos nós, né, somos apaixonados por essa linda cidade que se chama Nepomuceno. Então eu acho que é essa palavra que eu uso hoje. União. União, comunidade. Parabéns, Nepomuceno. Que Deus nos abençoe. Senhor presidente, foi um grande prazer. Acompanhe os trabalhos da TV Câmara através da TV Câmara e participando das reuniões. A importância da sua presença é vital para que os trabalhos legislativos aconteçam sempre em prol da coletividade. Foi um prazer. Prazer sempre meu, Jota.